Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, as famílias que estão rezando conosco de suas casas, também meus familiares aqui presentes nesta noite. Nós estamos, durante o novenário do Senhor Bom Jesus crucificado, fazendo a nossa reflexão de maneira um pouco mais catequética, seguindo aquilo que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. É sempre muito importante para nós o conhecimento da nossa fé, recordarmos as verdades fundamentais da nossa fé. Ontem nós refletimos com esse tema: a Santa Missa nos conduz ao céu. E hoje a nossa reflexão é sobre algo que deve fazer parte do cotidiano de cada um de nós: a oração que nos conduz ao céu. E por aquilo que nós vamos refletir com o Catecismo da Igreja, nós vamos chegar a essa conclusão juntos: a oração nos conduz ao céu. Vamos àquilo que nos diz o Catecismo sobre o que é a oração. Quando nós ensinamos as crianças na preparação para a primeira comunhão, nós dizemos: rezar é conversar com Deus, de maneira muito simples. O Catecismo, utilizando as palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus, diz: a oração é o impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor, no meio da provação ou no meio da alegria. E aqui eu já gostaria de fazer uma reflexão nesse ponto. A oração é a elevação da nossa alma a Deus, o impulso do nosso coração a Deus. Muitas vezes, muitos só se lembram de rezar na hora da provação, e é importante a nossa oração. Mas é importante nós rezarmos também nos momentos felizes e alegres, para nós louvarmos, bendizermos a Deus, agradecermos a Deus. Nos lembrarmos de que tudo que nós temos é dom, é graça, é benefício de Deus. E o quanto nós precisamos ser gratos a Deus por tudo isso. O reconhecimento do poder de Deus enquanto nosso Senhor, Criador, o reconhecimento da misericórdia de nosso Senhor na nossa redenção, no mistério da nossa redenção, o reconhecimento do quanto nós precisamos de Deus, da bondade, da sua misericórdia, para nós encontrarmos o perdão e a salvação de nossas almas, nos momentos felizes, alegres. Mas o quanto é confortante quando também na hora da dor, nós rezamos, na hora da provação, das tribulações. Nós tivemos, agora hoje é o 7º dia, a missa pela alma da minha avó, e nós, dentro desse contexto que nós estamos vivendo, não pudemos fazer o velório, porque a última enfermidade que interrompeu o curso dos seus dias aqui na Terra foi o Covid, e nós tivemos uns 5 a 10 minutos para nós fazermos o nosso momento de oração, a encomendação da sua alma a Deus. Mas enquanto estava ainda nos preparativos para o seu sepultamento, resolvendo as coisas burocráticas, a família se reuniu em oração, uma vela benta acesa, e nos reunimos em oração na reza do Santo Terço de Nossa Senhora. Não estava ali presente o corpo, mas nós estávamos em oração. E aquele momento de oração, de reflexão, de emoção, mas ao mesmo tempo com a certeza da presença de Deus, nas palavras de nosso Senhor: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. E ali estávamos em família, rezando, suplicando a Deus pela sua alma e pelo conforto de toda a família. Foi um momento muito especial, um momento de união da família com Deus, um momento de união da família com a oração. Depois, por 5 a 10 minutos, recebemos no cemitério para que fosse feito rapidamente o sepultamento, fizemos a oração e pude estar presente nesse momento. E depois, na parte da tarde, nos reunimos para às 3 horas rezar o Terço da Misericórdia, ao mesmo tempo rezando pela sua alma, mas também num sentimento de profunda gratidão a Deus nosso Senhor, como alguns manifestaram naquele momento. A gratidão a Deus por tantos anos que ela pôde passar junto conosco, 94 anos.
agradecendo a Deus nosso Senhor os ensinamentos, a instrução, a formação religiosa, agradecendo a nosso Senhor aquele momento de união também da família. Era um momento de dor, mas era um momento de união. E por mais que possa parecer contraditório num dia do sepultamento, mas uma oração também de agradecimento. É o impulso do nosso coração a Deus, o reconhecimento de que tudo está nas mãos de Deus. É a nossa confiança e a nossa fé no plano maravilhoso da providência de Deus que governa todas as coisas. E isso tranquiliza o coração e tranquilizou o nosso coração, tranquiliza o coração de todos nós quando nós assim procedemos. A oração, o impulso, a elevação do nosso coração até Deus. O catecismo nos diz que o fundamento da oração é a virtude da humildade. É esse reconhecimento do quanto nós precisamos de Deus. O reconhecimento da nossa dependência de Deus nosso Senhor. Como nós vivermos sem a oração? Como queremos servir a Deus sem rezar? Como querer encontrar a salvação sem rezar, sem a oração? O catecismo nos diz que a oração é uma aliança com Deus. De onde vem a oração humana? Nos ensina a igreja. Qualquer que seja a linguagem da oração, gestos e palavras, é o homem todo o que reza. Mas para designar o lugar de onde brota a oração, a Sagrada Escritura fala mais de 1000 vezes que a oração brota do coração. É o coração que reza. Se ele está longe de Deus, a expressão da oração é vã. Guardemos isso. É o coração que reza. Quando nós formos rezar na nossa casa, nos reunirmos em oração, nos lembremos disso do que nos ensina a igreja. É o coração que reza. Não rezarmos somente maquinalmente, cumprindo um ritual, um programa que nós estabelecemos para nós, um hábito que nós adquirimos, e um bom hábito da oração, mas guardemos isso, é o coração que reza. A oração deve brotar do nosso coração, de um coração que ama a Deus, de um coração que crê, que espera, que confia em Deus nosso Senhor. A oração cristã é uma relação de aliança entre Deus e o homem em Cristo. Deus é o primeiro a nos chamar. Deus sempre se antecipa a nós. Muitas graças Deus nos concede sem que nós peçamos, nem nos lembramos de pedir. Mas muitas graças Deus só nos concede se nós pedirmos. Como nosso Senhor mesmo nos disse no Evangelho: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra em Deus. E aquele que bate, terá a porta aberta no coração do nosso bom Deus. Nosso Senhor nos ensina isso muitas vezes. É necessário rezar e nunca deixar de rezar. E o quanto nós queremos estar nessa aliança com Deus, o quanto nós queremos estar unidos a Deus nosso Senhor, é o quanto nós vamos nos decidir a ter o hábito da oração. É uma relação de aliança entre Deus e o homem. Mas é também uma resposta do homem a Deus. Deus nos chama, Deus nos convida, Deus nos move à oração, mas é também preciso uma resposta. Porque nós precisamos tirar o nosso tempo, administrar o nosso tempo para nós reconhecermos o quanto nós precisamos rezar. O catecismo ensinou isso a gente na primeira comunhão. Quando nós devemos rezar? De maneira geral, de manhã quando nós nos levantamos, à noite antes de nós nos deitarmos, no momento das refeições para nós louvarmos e agradecermos a Deus, nos nossos trabalhos, nas tentações, nos perigos, rezarmos. A virtude é um hábito bom adquirido. Quando nós adquirimos um bom hábito, é a virtude. E isso nos ajuda a chegar ao céu. Quando nós adquirimos um hábito mau, um hábito ruim, torna-se um vício. E o hábito se adquire pela repetição de atos. A repetição de atos maus, muitas vezes toma conta da minha vontade, torna-se um vício, e muitas vezes perdemos o controle da nossa vontade. Porque o mau hábito, o vício, já nos atrai, já nos leva para o mal.
O bom hábito, quando nós adquirimos, no princípio, para fazermos uma vez, se não temos o hábito de rezar ou rezar com frequência, é pesado, é cansativo, dá sono, incomoda de alguma maneira, mas ainda assim nós rezamos porque reconhecemos o quanto nós precisamos, fazemos uma segunda vez, um terceiro dia, um quarto dia, e depois vemos que já não é tão pesado assim aquele momento que nós tiramos para a oração e que nunca é um tempo perdido e torna-se habitual. De maneira que nós vamos sentir falta quando algum acontecimento seja nos impedir naquele dia ou naquele momento de rezar. E não vai atrapalhar em nada a nossa vida, muito pelo contrário. Conforta o nosso coração, nos dá a sabedoria, tranquiliza a nossa alma, faz crescer a nossa confiança em Deus, tranquiliza o nosso espírito para nós passarmos pelas provações, dificuldades, os acontecimentos da nossa vida. Rezar. É necessário rezar e nunca deixar de rezar, nos diz o Senhor. É importante nós olharmos para a Sagrada Escritura, não só porque as nossas orações principais são tiradas da Sagrada Escritura, a oração do Pai Nosso, a primeira parte da oração da Ave Maria, a nossa profissão de fé, das verdades todas ensinadas por nosso Senhor, a Santa Missa, as nossas orações principais. Mas é preciso nós reconhecermos também o quanto é importante, necessário e proveitoso nós rezarmos uns pelos outros. Voltemos no Antigo Testamento. O quanto a oração pode interceder a Deus pelo nosso próximo. Ao falar da oração, eu gosto sempre de citar o exemplo de Abraão. Deus revelou a Abraão que iria destruir as duas cidades de Sodoma e Gomorra, que estava grande número de pecados, sobretudo os pecados do homossexualismo. E Deus anunciou que iria punir, como de fato destruiu essas duas cidades. E Deus revelou antecipadamente a Abraão. E morava numa dessas cidades o seu sobrinho chamado Ló, casado com sua esposa, com suas filhas. E Abraão disse para Deus: Senhor, mas o justo vai pagar pelo pecador? E aqueles que são justos? Aqueles que são tementes ao Senhor? E Deus respondeu para Abraão: se lá houver 50 justos, eu vou livrar as cidades do castigo. Abraão conhecia a fama das cidades, né? E disse: Senhor, mas pode ser que não tenha 50, e se tiver 40 justos? E Deus disse: se lá houver 40 justos, eu vou perdoar aquelas cidades. As duas cidades, por 40 justos. E Abraão começou a diminuir na conta, porque a fama da cidade não era nada boa, das duas cidades. E Abraão disse: Senhor, mas se tiver 30, se tiver 20, e Senhor, para a última vez eu vos imploro, se lá houver 10 justos, 10 pessoas tementes a Deus, você não perdoaria essas cidades? E Deus disse: se lá houver 10 justos, eu perdoo. E não havia 10 pessoas tementes a Deus nessas duas cidades, mas Deus não fez o justo pagar com o pecador. Deus mandou que os anjos fossem lá, avisasse a Ló que ele saísse da cidade. Ló, sua esposa, suas duas filhas deixaram a cidade, e Deus então destruiu as duas cidades. Mas o quanto Abraão intercedeu a Deus por aquele povo, e o quanto Deus perdoaria aquelas cidades por ao menos 10 pessoas que estivessem ali tementes a Deus. O quanto nós podemos também com a nossa vida cristã, com a nossa oração, aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. Exemplo de Moisés, o homem que conseguia tudo de Deus. A Bíblia nos diz que ele falava com Deus face a face. Também nos diz a Sagrada Escritura, o homem mais humilde que existiu na face da terra. E quando Moisés se colocava em oração, podemos dizer, como nós expressamos pelas palavras que nós temos, como que mudava os planos de Deus. Numa das vezes em que Deus queria punir o povo pela revolta, e Moisés se colocou em oração. E é tão bonito esse diálogo, em que Deus, em outras palavras, dizendo para Moisés que queria que Moisés parasse de rezar, porque ante a oração de Moisés, ele não podia punir o povo, porque era uma oração que tocava o coração de Deus, uma oração de intercessão, quanto Moisés intercedia a Deus pelo povo. Em outras palavras, Moisés dizendo: Senhor, então já que é assim, eu vou continuar rezando ainda mais, até que Deus aplacou a sua ira e disse: pode descer, que o povo por você já recebeu o perdão. Homens e mulheres do Antigo Testamento, a rainha Esther, que intercedeu
a Deus e intercedeu ao rei pela libertação do seu povo. Mardoqueu havia dado essa ordem para matar todo judeu. E ela rezou, suplicou a Deus, se encorajou. E o rei havia dado um decreto que ninguém se apresentasse diante dele porque morreria. Mas ela queria, confiando em Deus nosso Senhor, queria interceder pelo seu povo, arriscando a sua vida. E se colocou nessa condição. E foi lá interceder e conseguiu o alívio para o seu povo. O Novo Testamento, e aí poderíamos colocar inúmeros exemplos da vida dos santos, mas destaquemos Nossa Senhora, com toda a sua entrega, a sua confiança em Deus nosso Senhor, na aceitação do plano de Deus na sua vida, a oração, que faça parte do nosso dia a dia, a oração. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, nos lembrarmos daquilo que nos ensina a igreja. Muitas vezes, aqueles que combatem a oração dizem que, mas nós nos distraímos muitas vezes na oração. É até natural que aconteça, que a hora que a gente para, no momento de recolhimento, para nós pensarmos as coisas de Deus, e muitas vezes corre a nossa mente as ocupações do nosso dia a dia, as nossas preocupações, ainda assim reze. Faça um esforço para encontrar um momento, um local mais adequado para a sua oração. Todo mundo na sua casa deve ter um cantinho de oração diante de uma imagem do Cristo crucificado, uma imagem de Nossa Senhora, um local, um momento, né, mais adequado para que a família se reúna para rezar. A família que reza unida é a família que permanece unida. Nunca é perda de tempo, o tempo que nós tiramos para Deus, o tempo que nós tiramos para a oração. E já para nós concluirmos a nossa reflexão, o Catecismo traz para nós uma pergunta, para nós refletirmos. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Como Deus pode ser o fundamento da nossa vida, a razão do nosso existir, se o nosso coração está longe dele? Porque quando nós rezamos, nós nos lembramos de Deus. Quando nós rezamos, nós nos lembramos dos preceitos divinos. Quando nós adquirimos o hábito da oração, nós não queremos ficar sem rezar. E a oração nos leva a pensar na nossa vida, no cumprimento dos nossos deveres. Nos leva a pensar nos mandamentos da lei de Deus, nos mandamentos da igreja, se estamos cumprindo ou não. A oração, se nós todos os dias, ao iniciar o nosso dia, nos lembramos de Deus, vamos pensar, eu preciso nesse dia ser fiel a Deus, andar na honestidade, na justiça, na caridade, na fidelidade. Eu preciso cumprir bem os meus deveres, porque ao terminar o meu dia, eu vou fazer o exame da minha consciência, pedir a Deus o perdão e agradecer o meu dia. Mas como eu posso terminar o dia e agradecer a Deus se eu fiz coisas erradas durante o dia? Por isso que se nós nos habituamos à oração, a oração vai transformando a nossa vida, corrigindo os nossos maus hábitos. E à medida que nós vamos progredindo nesse caminho de fé, vamos vivendo a vida cristã, porque a oração vai nos mostrando o quanto nós precisamos corrigir os nossos defeitos. Nós vamos nos unindo cada vez mais a Deus nosso Senhor, e em Deus, pela oração, encontramos a salvação. Por isso, concluindo com aquilo que nos diz o grande Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza certamente se condena, porque precisamos da oração para vivermos a nossa aliança com Deus. Oração e vida cristã são inseparáveis, pois se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor. Se queremos nos salvar, precisamos rezar, pois a oração nos conduz ao céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.